Olha, uma das coisas que realmente foi muito prejudicada no período anterior foi a relação com governadores e prefeitos do país. O governo federal praticamente ele destruiu um canal de comunicação importante com governadores e prefeitos. Isso acabou prejudicando muitos estados. Alguns estados quebraram, né? Vários estados do país quebraram efetivamente, sobretudo porque a União se apropriou de recursos dos estados e dos municípios, como aconteceu durante as eleições do ano passado. E nós começamos o ano fazendo um acordo para devolver para os estados e municípios aquilo que foi surrupiado durante o processo eleitoral. Em março, nós anunciamos um acordo de 27 bilhões de reais de devolução para estados e municípios que haviam sido prejudicados o ano passado. E agora nós demos um passo além. Nós desburocratizamos a relação de estados e municípios com o Tesouro Nacional e repactuamos o rating dos estados, ou seja, permitindo que estados que estão na direção correta de manter as suas finanças em ordem, um espaço maior para investimento. Sobretudo porque muitos estados vão precisar desse espaço para cumprir as metas que serão anunciadas pelo presidente Lula a semana que vem em relação ao PAC, ao novo PAC, que vai ser um PAC verde, um PAC sustentável. Nós estamos prevendo 240 bilhões de investimentos em 4 anos e nós vamos destravar o investimento público com responsabilidade fiscal no âmbito do novo marco fiscal que vai ser aprovado nas próximas semanas pela Câmara em caráter terminativo. E isso repactua as relações federativas de maneira que o presidente da República, governadores e prefeitos se tornam parceiros uns dos outros para que a gente alcance o objetivo de gerar emprego e renda, de terminar as obras, mais de 14 mil obras paradas que estão sendo retomadas, muitas escolas, creches, postos de saúde e até hospitais, para não falar de toda a infraestrutura do país que ficou muito prejudicada por falta de investimento. Então nós sim estamos repactuando com governadores e prefeitos um novo ciclo de desenvolvimento sustentável no país. O que nós estamos planejando é o seguinte. Primeiro é o seguinte, nós temos que sanar o estoque de dívidas que foi herdado de 2022. Nós estamos falando de 72 milhões de CPFs negativados até 31 de dezembro de 2022. Eu quero crer que nunca houve na história do país um legado tão ruim do ponto de vista de crédito. Então o Desenrola tem um primeiro objetivo, que é resolver esse passado. Agora, nós estamos fazendo muitas iniciativas no sentido de alavancar o crédito barato para o futuro. Então, por exemplo, nós reduzimos o juro do crédito consignado. Foi uma das primeiras providências, né, que o Ministério do Trabalho e da Previdência tomaram para reduzir o crédito, que é praticamente garantido, né? Aquele crédito em folha de aposentados, de servidores públicos. Servidor público, a bem dizer, ainda não. É a próxima etapa. Mas de aposentados, reduzimos, criando um novo teto de juros, adesão total dos bancos que concordaram com a iniciativa. Ontem o Senado aprovou uma lei que vai permitir que você que tem um título de capitalização, um título de previdência, por exemplo, você vai poder usar esse título sem mexer na sua previdência complementar. Você vai poder usar esse título como garantia de empréstimos para fazer a taxa de juros cair ainda mais. Tem o marco de garantias. O Senado aprovou, já tinha passado pela Câmara, volta para a Câmara para dar o arremate. O marco de garantias é uma outra lei muito importante que revoluciona o crédito no Brasil ao diminuir os spreads, porque aumenta a chance dos credores recuperarem o crédito, e a contrapartida disso é justamente uma redução do spread. O que é o spread? O spread é aquele juro que se cobra para além da captação. O banco capta um juro e empresta outro maior. Essa diferença, que se chama spread, tem que cair. E para isso o marco de garantias é fundamental. Nós estamos fazendo uma gestão enorme para que a taxa Selic caia. Porque a taxa Selic hoje, a 13,75%, é a maior do mundo, em termos reais. Ou seja, a taxa acima da inflação, projetada para o ano que vem, está em mais de 10%. Então nós temos um espaço aí importante para a queda da taxa básica, e quando cai a taxa básica de juros, o que certamente vai começar a acontecer hoje, você vai ter uma perspectiva de diminuição do juro futuro, o que implica que as empresas vão começar a captar mais barato e, ao final, isso vai acabar chegando no consumidor. Além disso, o Desenrola tem um módulo de educação financeira, justamente para que as famílias possam também compreender bem
como funciona esse sistema de crédito para não cair nessas armadilhas. Muitas vezes você cai dentro de uma armadilha e não sai mais, justamente porque os juros compostos vão aumentando muito e você acaba não saindo. E há um compromisso do governo de até, no máximo, no final do ano, alguma coisa em torno de 90 dias, nós darmos uma solução final para a questão do crédito rotativo, que hoje é o maior problema de juro do país, que é aquele crédito, aquele juro do cartão de crédito, quando você fica inadimplente. Você entra numa roda viva da qual você não consegue sair. Hoje, o varejo, o governo e os bancos estão sentados numa mesa com compromisso de resolver de uma vez por todas esse problema, que é um problema grave para as famílias brasileiras. Você tem um mecanismo em que, se você parcela e paga em dia, ok, você está salvo. Mas se você tiver uma ocorrência qualquer, que né, e a gente está cheio de imprevistos na vida. Acontece um imprevisto, você não consegue pagar a parcela do cartão, você cai nesse juro absurdo. E aí, como é que a pessoa vai sair pagando 400% ao ano? Então, não tem razoabilidade. Então, nós vamos tomar providências e, conforme eu disse, tem um grupo de trabalho, porque nós temos que envolver também o lojista, porque o lojista é parte do complexo do cartão de crédito, né? Então, o lojista, os bancos e o governo, né, Banco Central inclusive, e a Fazenda, estão com o objetivo de, este ano, dar uma solução final para esse problema. Vai cair, quando eu falo gradualmente, não é que vai cair de 430 para 420, né? Vai cair muito, mas mesmo caindo muito, ele vai continuar alto por um tempo até a gente cumprir uma transição. Certo. Então, o que nós vamos contratar com o sistema bancário é uma transição para um sistema que seja mais saudável do que esse, que está prejudicando a parte mais frágil da sociedade, que é aquela que, por uma ocorrência qualquer, não conseguiu honrar um compromisso. Ou seja, teremos um freio, então. Teremos um freio de arrumação nessa coisa. Isso aí é um problema histórico do Brasil, você sabe. Né? Desde que eu me conheço por gente, o problema do cartão de crédito é um problema cruel no Brasil. E o presidente Lula, todo o governo, colocaram pressão aí sobre o sistema, Febraban, que são os bancos privados, sem prejudicar as vendas, porque muita gente hoje compra com cartão, todo mundo compra com cartão, então não queremos prejudicar as vendas, mas não podemos penalizar nessa proporção quem, porventura, por uma circunstância qualquer, num determinado mês, não conseguiu ali honrar um compromisso. Ele não pode cair nessa roda viva e não sai mais. É isso que está acontecendo com muitas famílias que o Desenrola está procurando resolver. Porque se você tem um crédito rotativo hoje, né, no banco, é o momento de procurar o seu gerente e dizer, olha, eu não vou pagar essa quantia, esse juro, eu quero um desconto para resolver minha vida. Então, o Desenrola visa resolver esse problema, mas para que esse problema não se acumule, nós temos que resolver, porque senão daqui 2 anos vai ter que ter outro Desenrola, daqui 5 anos outro Desenrola e assim por diante.